Fala galera, beleza? Na aula de hoje a gente vai continuar com o aprendizado de Química. Vamos ver hoje Matemática aplicada à Química. Antes, porém, pessoal, eu queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim você vai ficar a par de todas as nossas novidades. Beleza, pessoal? Vamos lá, gente. Requisitos. O que você precisa saber antes de tentar se aventurar pela Química. Primeiramente, você precisa saber absolutamente toda a Matemática Zero. E abaixo a gente vai listar apenas alguns dos assuntos que você tem que ver, que são divisão, todas as formas, frações, potenciação, radiciação, fatoração e principalmente essas duas, regra de 3 e conversão de unidades. Finalmente, porcentagem e logaritmos também vão ser muito importantes. Logaritmos não faz parte de Matemática Zero, faz parte de matemática e vai ser mais visto quando nós estudarmos pH e pOH. Agora vamos à pergunta clássica. Nerk, eu estou com um pouquinho de pressa, será que se eu só estudar essas aqui que você falou, ou melhor ainda, só essas duas, eu tenho condições de fazer toda a Química? A resposta é óbvio que não. Você precisa saber tudo. Isso aqui é só um apanhado geral para que você possa se organizar melhor. Mas você tem que saber toda a Matemática Zero. É sério, gente. Acaba sendo muito contraproducente. Eu canso de ver gente falando: Nerk, eu não entendi esse exercício de Química. Aí quando você vai ver, o cara não sabe como que monta a equação. Aí complica, né, gente? Tranquilo? Tranquilo. Vamos continuar, gente. Continuando, pessoal. Regra de 3, método tradicional. Bom, a gente vai dar uma pincelada na regra de 3, que é um dos assuntos mais importantes, ou melhor, um dos conceitos matemáticos mais aplicados dentro da Química. Para isso eu vou utilizar um exemplo, que é o exemplo 1. Vamos lá então. Exemplo 1. Pedrinho comprou 5 caixas de chocolate idênticas por R$135. Opa, deve ser bom esse chocolate, hein, gente? Quanto ele pagaria em 2 caixinhas? Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Vamos lá então, gente. Bom, muito simples. A gente vai montar a regra de 3 com duas grandezas. A grandeza quantidade de caixas, que eu escrevi apenas caixas, e a grandeza preço. No caso, a gente faz isso por quê? Porque nesse exemplo, ele relaciona quantidade de caixas com preço. Então a nossa regra de 3 vai trabalhar com essas duas grandezas. Pessoal, note o seguinte, que para 5 caixas ele pagou R$135. Para 2 caixas, quanto ele vai pagar? Então olha só, 5 caixas, R$135. 2 caixas, X, o que a gente faz? Multiplica em cruz, né? 2 vezes 135 é igual a 5 vezes X. Está aqui para vocês. Pessoal, 135 vezes 2 dá 270. 5 vezes x, 5x. O que eu posso fazer? Eu posso mudar esses dois caras de lugar. Lembrando que, se eu mudo de lugar os dois membros ao mesmo tempo, eu não preciso mudar de sinal. Pessoal, 5x é igual a 270. 5 está multiplicando, joga para o outro lado dividindo. Então vai ficar que x é igual a 270 por 5. Se você fizer essa continha de divisão, porque você tem que saber divisão, o que vai dar? Vai dar R$54. Logo, o valor que ele pagaria em 2 caixas seria de R$54. Tranquilo? Muito tranquilo. Mas eu quero que você note uma coisa. Que se você tiver 10 regras de 3 em um exercício de Química, o que não é difícil de acontecer, esse método vai acabar sendo muito trabalhoso. Exatamente por isso a gente vai ver uma simplificação da regra de 3, que a gente vai mostrar para vocês no próximo quadro. Confira na tela. Então, regra de 3, método simplificado. Então, imagine que a incógnita, que pode ser x, y, z, enfim, qualquer incógnita, ocupa um dos vértices de um retângulo. Tá aqui, ó, que nós temos um retângulo, então a nossa incógnita ocupa um dos vértices. Ao isolarmos a incógnita, no nosso caso o x, o valor que estiver no vértice oposto à incógnita, então olha só, gente, blá 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 blá, vamos ver de maneira mais prática. Aqui nós temos a mesma regra de 3 que nós fizemos agora há pouco. Eu quero que você perceba que eu posso colocar um retângulo, até aí sem problemas. Então você vai perceber que esse 2 se relaciona com esse vértice, o 5 com esse vértice, o 135 com esse vértice e o x com esse vértice.
Se você fizer isso, eu quero que você note, obviamente, que o x ocupa um dos vértices e cada um dos outros 3 elementos ocupam os outros 3 vértices. Certo? Beleza? Gente, quem está no vértice oposto ao x? É o 5, ó. Vértice oposto. Então, esse cara vai ficar embaixo. Olha só. O 5 fica embaixo. Então, eu pego o 5, ó, coloco o x, né? Sinal de igual. O 5 eu coloco ele embaixo, ou seja, no denominador. E o numerador, pessoal, é o que sobrou. O 2 e o 135. Eles ficam em cima. Olha como é muito mais simples você montar desse jeito do que você fazer, por exemplo, toda a multiplicação, isolar, enfim, acaba economizando muito passo. Por conta disso, é mais interessante que você se acostume, pelo menos para química, a trabalhar com o método simplificado. Então, de novo, o x ocupa um dos vértices. Quem está oposto ao x vai ficar embaixo, ó. Fica embaixo, ou seja, no denominador. Os dois outros caras ficam no numerador. Então, rapidão, você monta a regra de 3 e é só fazer a continha, pessoal. Se você fizer essa continha, você vai obter os mesmos R$ 54,00 que a gente acabou de obter. Tranquilo? Bem tranquilo. A gente vai dar outro exemplo para vocês. Vamos lá, então. Olha esse exemplo aqui, ó. Se 8 litros de leite custam R$ 40,00, quanto custarão 20 litros? Simples. Então, aqui nós fazemos uma coluna para quantidade em litros e uma outra coluna para preço, porque a gente está relacionando litros com preço. Então, nós temos que 20 litros, eu não sei quanto vai custar, então 20 litros custam X, ó. Quanto custarão 20 litros? Não sei, cara. Então 20 litros custam X. Mas eu sei que 8 litros custam R$ 40,00. Então 8 litros custam R$ 40,00. Uma coisa importante é que litro tem que ficar embaixo de litro e preço tem que ficar embaixo de preço. Cuidado com isso. Então nós temos que 20 litros custam X reais, ou seja, eu não sei quanto custam 20 litros, mas eu sei que 8 litros custam R$ 40,00. Conclusão, regra de 3 novamente. Eu quero que você note que o x ocupa esse vértice, o 40 ocupa esse, o 8 ocupa esse e o 20 ocupa esse. Naturalmente, na prova você não vai desenhar um retângulo, faça isso mentalmente. Pessoal, quem está oposto ao x é o 8, então a gente já sabe que esse cara vai ficar embaixo. Olha ele aqui embaixo, ó. Pega o 8, manda ele para baixo. Quem vai ficar em cima? Quem sobrou, ou seja, o 40 e o 20, os dois multiplicando. Então, rapidão, você faz o quê? A montagem da regra de 3. Fazendo isso, pessoal, o que a gente vai fazer? Continha. Você pode fazer o 40 dividido por 8. Pessoal, 40 dividido por 8, tabuada do 8, vai dar o quê? Vai dar 5. Então, ficou 20 vezes 5. 20 vezes 5, todo mundo sabe que é 100. Logo, o valor procurado é de R$ 100. Agora a gente vai para análise dimensional. Presta o máximo de atenção. Então, existe um outro método de cálculo que a gente vai ver agora, que é derivado da regra de 3, que é o método da análise dimensional. Não confundir com a análise dimensional da física, que é outro tipo de conceito. É relacionado com esse, mas é outro conceito diferente. Então, quando várias regras de 3 são necessárias no mesmo exercício, o que não é difícil acontecer em química, a análise dimensional é bem mais vantajosa. Só que ela tem um problema. Ela precisa de mais prática. Você consegue fazer a conta mais rapidamente por análise dimensional, só que você tem que ter mais prática em análise dimensional. Tranquilo? Então, olha só, pessoal. A análise dimensional, como eu falei, exige um pouco de prática. Na verdade, exige bastante prática. E a outra observação é que você não deve confundir análise dimensional da física com análise dimensional da aula de hoje. Feito isso, eu vou explicar um outro conceito, que é o conceito do fator unitário. Então, um fator unitário, ou também chamado de fator de conversão, vai ser uma fração onde o numerador e denominador vão ser o quê? Equivalentes. E nenhum dos dois vai valer zero. Ou seja, tanto o numerador quanto o denominador são diferentes de zero. E o fator unitário, pessoal, vai ser a base para a utilização da análise dimensional. Então, olha só, exemplo, 1000 gramas e 1 quilograma são equivalentes. A gente sabe que 1000 gramas e 1 quilo é a mesma coisa, né? Então, a partir disso, eu posso montar uma fração equivalente, onde 1000 gramas sobre 1 quilo equivale a 1 quilograma sobre 1000 gramas.
Por que eu posso montar isso? Por que eu chamo isso de fator unitário? Porque é uma fração onde o cara de cima é equivalente ao cara de baixo e vice-versa, né, pessoal? A gente também pode montar um outro tipo de fração equivalente. Nem sempre as grandezas estão tão obviamente relacionadas. Por exemplo, vamos supor que eu falo para vocês que 1 quilograma de batatas custa R$3. Pergunto para vocês, se vocês pegarem os R$3 e fritar, vai virar batata frita? Não. A gente só pode fazer batata frita com batata, né? Mas eu quero que vocês percebam que existe uma equivalência entre 1 quilo de batatas e R$3. Tanto é verdade que, nesse caso, se você pegar R$3, você consegue fazer o quê? Fazer uma troca por 1 quilo de batatas. Tranquilo? Tranquilo. Não pode ter dúvida nisso, pessoal. Quando você fala que 1 quilo de batatas é equivalente a R$3, você não está afirmando que 1 quilo de batatas é igual a R$3. O contrário do que acontece aqui em cima. 1000 gramas é igual a 1 quilograma. Mas 1 quilo de batatas apenas é equivalente a R$3. Gente, se 1 quilo de batatas equivale a R$3, a gente pode montar duas frações equivalentes, onde 1 quilo de batatas fica em cima e R$3 embaixo, ou vice-versa, R$3 em cima e 1 quilo de batatas embaixo. Como essas frações são equivalentes, tanto faz você utilizar essa como essa. Na verdade, você vai optar por uma ou por outra de acordo com o exercício. O mais importante agora é você entender o conceito de frações equivalentes. Então, acredito que até agora não ficou nenhuma grande dúvida. A gente vai melhorar o conceito no próximo quadro. Então vamos lá, pessoal. Exemplo 1. A gente vai fazer um comparativo entre a análise dimensional e a regra de 3. Vamos lá então. 1 quilo de batatas custa R$5. Um purê contendo 200 gramas de batata serve para 2 pessoas. Sabendo que em um hotel cada andar possui 20 pessoas e existem 15 andares, qual será o custo do purê de batatas para alimentar todas essas pessoas? Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, gente, fizeram? Vamos lá então. Olha, eu vou fazer por regra de 3 e isso vai dar muito trabalho, mesmo fazendo pela regra de 3 simplificada. Então, olha só, o que a gente sabe? Primeira coisa, a gente sabe que 1000 gramas de batata custam R$5. Porque, ó, 1 quilograma ou 1000 gramas é a mesma coisa, né, gente? Então, 1000 gramas equivalem a R$5. 200 gramas equivalem a X. Eu não sei qual é o preço de 200 gramas. Eu vou calcular agora. Se você fizer a continha, você vai obter que 200 gramas equivalem a R$1. O que eu fiz aqui, pessoal? Ó, 200 e 1000. 2 zeros, 2 zeros. Cortei 2 zeros em cima, cortei 2 zeros embaixo. Sobrou 2 em cima, 10 embaixo. 2 vezes 5 vai dar 10. Dividido por 10 vai dar 1. Logo, 200 gramas custam R$1. Certo? Certo. Para facilitar, eu vou colocar essa anotação aqui, ó. Para cada 200 gramas, a gente paga R$1. E a gente sabe também do problema que 200 gramas alimentam 2 pessoas. Conclusão, esse R$1 equivale a 200 gramas, ou equivale ao consumo feito por 2 pessoas. Guarda essa informação. Vamos para o próximo quadro. Então aqui nós temos o próximo quadro e a gente vai continuar o raciocínio. Nós sabemos, pessoal, que no hotel nós temos 20 pessoas e nós temos 15 andares. E a gente sabe também que cada andar possui 20 pessoas. E nós temos 15 andares, lógico, né? Então a gente pode montar uma outra regra de 3. 20 pessoas existem em um andar. Quantas pessoas existem em 15 andares? Que é justamente o que a gente quer calcular no momento. Simples. Basta que eu faça o quê? O y está enxergando 1. Né? O 1 está no vértice oposto em relação ao y. Logo, o 1 fica embaixo. 20 e 15 multiplicam. 20 vezes 15 vai dar o quê? 300. Ou seja, existem 300 pessoas no hotel. Uma coisa que eu quero destacar para vocês é que eu utilizei y. Nerk, eu poderia ter utilizado x novamente? Não. Porque no nosso caso, a gente já utilizou o x para representar o que? É o custo de 200 gramas de batata para 2 pessoas no hotel.
nesse caso é de R$1. Então, se x representa uma grandeza, ele não pode representar no mesmo problema uma outra grandeza. Cuidado com isso. Então, x representa uma coisa, y vai representar outra coisa diferente. Então, nesse caso, pessoal, o nosso y representa 300 pessoas no hotel. Então, a gente sabe que em todo o hotel, nos 15 andares, nós temos 300 pessoas. Note que até agora a gente fez 2 regras de 3 e a gente ainda não acabou o exercício, porque o exercício pergunta qual será o custo do purê de batatas para alimentar todas essas 300 pessoas. Então vamos lá. Continuando, gente, o que a gente sabe? Nós sabemos que 2 pessoas custam ao hotel R$1, né? Coloquei aqui o custo em reais. Como que eu sei disso? É a primeira regra de 3. Deixa eu voltar. Ó, a gente sabe que R$1 é para cada 200 gramas ou para 2 pessoas. Então vamos avançar. Máquina do tempo. Então, 2 pessoas custam para o hotel R$1. Isso quando a gente fala apenas em relação ao purê. 300 pessoas vão custar Z. Note que eu mudei a minha incógnita. Pessoal, o que eu posso fazer? Simples, né? O Z está olhando o 2. Né? O 2 está no vértice oposto em relação ao Z. Logo, o 2 fica embaixo. O 300 e o 1 ficam multiplicando em cima. Então, a gente obteve que Z é igual a 300 vezes 1 dividido por 2. Então, olha só. 2 pessoas custam R$1. 300 pessoas, Z. Então, Z vale R$150, que é a resposta do problema. Logo, o custo do purê de batatas para alimentar todas as 300 pessoas vai ser de R$150. Então, olha como deu trabalho. Mesmo utilizando a regra de 3 simplificada, ainda deu trabalho. Se você utilizar a regra de 3 normal, então, nossa, vai dar muito mais trabalho. Então, a gente vai fazer esse mesmo exercício utilizando análise dimensional no próximo quadro. Presta atenção. Então vamos lá, pessoal. Aqui nós temos o mesmo exercício. O que eu quero que você perceba? Eu vou ter que ler de novo para destacar algumas coisas importantes. 1 quilo de batatas custa R$5. Opa! Se 1 quilo de batatas custa R$5, você concorda que existe uma equivalência entre esses dois caras? Concorda. Logo de cara, a gente tem o quê? Uma fração unitária. De novo, vamos lá. Um purê contendo 200 gramas serve 2 pessoas. Outra equivalência, 200 gramas, 2 pessoas. Percebe? Sabendo que em um hotel, cada andar possui 20 pessoas, então, um andar, tá aqui, ó, cada andar significa um andar, correto? Um andar possui 20 pessoas. E existem 15 andares. O que você percebe? Que esses 15 andares não forma uma fração unitária com nada. É justamente por esse cara que a gente vai começar. E vamos continuar. Qual será o custo do purê de batatas para alimentar todas essas pessoas? Que é o preço final, né? Então vamos lá, pessoal. Então a gente vai começar pelo 15 andares, que é o cara que está isolado. Então tá aqui, ó, 15 andares. De 15 andares, eu tenho que chegar no quê? No que o problema me pergunta, que é o custo do purê de batatas, ou seja, em dinheiro, né, real, para alimentar todas essas pessoas. Pode parecer um pouco abstrato, mas é completamente lógico e com o tempo, quanto mais você praticar, esse tipo de raciocínio se torna quase que instantâneo. Então vamos lá, 15 andares, é o cara que está isolado, está aqui. Gente, o que nós temos então? Eu tenho que cortar o andar. Por que eu tenho que cortar o andar? Porque o exercício não pergunta nada de andar. Então eu tenho que achar uma fração unitária que tenha andar. Vamos ver? A gente tem o quê? A gente tem 20 pessoas em um andar, correto? Ó, cada andar possui 20 pessoas. Então, 20 pessoas por andar. Gente, eu poderia escrever um andar sobre 20 pessoas ou 20 pessoas sobre um andar. É a mesma coisa. Por quê? Porque é uma fração unitária. Tanto faz você escrever 20 pessoas sobre um andar como um andar sobre 20 pessoas. Só que, pro caso, qual é o meu objetivo? O meu objetivo é cortar esse andar. Se eu quero cortar esse andar, naturalmente, o andar vai ter que ficar o quê? No denominador. Porque esse cara é numerador. E numerador corta com denominador. Correto? Correto. Se eu tiver numerador e denominador iguais em uma multiplicação, eu posso cortar esses dois caras. Logo,
eu posso sumir com andar. Entendi. Então olha só, andar em cima, andar embaixo, corto esses dois caras. Tranquilo? Continuando. Você percebe, pessoal, que vai sobrar então pessoas. Só que eu ainda não quero pessoas, eu quero custo. Então eu tenho que achar uma outra fração unitária, relacionando pessoas, para cortar pessoas. O que a gente tem? A gente tem que 200 gramas de batatas alimentam duas pessoas. Está aqui, ó. 200 gramas de batata alimentam duas pessoas. Só que eu poderia escrever duas pessoas sobre 200 gramas de batatas ou 200 gramas de batata sobre duas pessoas. É a mesma coisa, é uma fração unitária. Só que eu vou preferir escrever 200 gramas de batatas sobre duas pessoas, porque pessoas vai cortar com pessoas. Entendi. E vai sobrar o quê? Batatas. Só que eu ainda não quero batatas. Eu quero o custo do purê de batatas para todas essas pessoas. Então a gente vai continuar. Eu tenho que cortar esses 200 gramas de batatas. Só que tem um problema, pessoal. No exercício, eu trabalho com duas unidades. Eu trabalho com 200 gramas e trabalho com quilograma. Conclusão. Existe algum tipo de fator unitário que relaciona grama e quilograma? Existe. É o quê? É o quilograma. Como eu quero sumir com grama, eu vou escrever o quê? Eu vou escrever uma unidade que tenha grama embaixo. Certo? Correto. Pessoal, a gente sabe que 1 kg de batatas é equivalente a 1000 gramas de batatas. Eu poderia escrever 1000 gramas de batatas sobre 1 kg, como também eu poderia escrever 1 kg sobre 1000 gramas. Só que eu quero cortar as unidades. Olha só, gramas de batatas. Consigo cortar? Consigo. E vai sobrar o quê? Quilogramas de batatas. Eu quero que você note que até o momento, andar cortou com andar, pessoas com pessoas, batatas com batatas, e eu coloquei até da mesma cor para ficar mais fácil de você visualizar quando a gente começar a cortar. Então, por enquanto, sobrou o quê? Batatas. E batatas ainda não é o que eu quero, porque o que eu quero é achar o custo do purê de batatas. Então, nós vamos continuar. Não morra de tédio ainda. Pessoal, eu tenho alguma equivalência envolvendo 1 kg de batatas? Tenho, que são os benditos R$5. Acabou o problema, porque olha só, nós temos 1 kg de batatas e R$5. Eu poderia escrever 1 kg de batata em cima, R$5 embaixo. Ou R$5 em cima, 1 kg de batatas embaixo, que foi o que eu fiz. Só que eu quero cortar quilo de batata com quilo de batata. Conclusão, eu vou preferir escrever R$5 sobre 1 kg de batatas. Só explicando de maneira geral. Eu quero que vocês percebam que todas essas frações são o quê? Frações unitárias. Por quê? 20 pessoas equivalem a um andar. 200 gramas de batatas equivalem a 2 pessoas. 1 kg de batatas equivalem a 1000 gramas de batatas. E R$5 equivale a 1 kg de batatas. Gente, acabou o problema. Olha o que a gente vai fazer agora. Agora é hora da faxina. Aqui nós temos andares e andar. Nerk, andares não dá para cortar com andar. Aqui está no singular, aqui está no plural. Gente, para efeito de matemática, é a mesma coisa. Andares ou andar é exatamente a mesma coisa. Então a gente pode cortar essa grandeza com essa grandeza. Se você corta 15 andares com um andar, o que sobra? Sobra 15. Ó. 15 andares dividido por um andar vai dar 15. 15 adimensional. Eu não preciso colocar unidade porque eu cortei a unidade. Eu quero que vocês notem que a unidade andar foi cortada. Continuando. Aqui nós temos 20 pessoas e 2 pessoas. 20 dividido por 2 vai dar 10. Pessoas por pessoas, corta. Corta as pessoas. Nerk, você é muito malvado. Então vai sobrar o que, pessoal? Vai sobrar 10. Então 20 por 2 vai dar 10. Pessoas com pessoas, cortou. Sobrou 10. E aqui, pessoal, 200 gramas de batatas, 1000 gramas de batatas. Eu quero que você note que 1000 gramas de batatas é 5 vezes maior que 200 gramas de batatas. Ou, se você preferir, se você dividir esse cara por 200 e esse por 200, vai ficar 1 em cima, 5 embaixo. O que eu posso fazer, pessoal? Vamos lá. Grama de batata, corta com grama de batata. 200 dá para simplificar com 1000, né? Dá para dividir em cima e embaixo por 200. Então vai sobrar 1 em cima, que não precisa colocar, e 5 embaixo, que eu vou colocar. E aqui, pessoal, 1 kg de batatas, 1 kg de batatas. Corta tudo, né? 1 corta com 1, quilo de batatas corta com quilo de batatas.
Sobrou o quê? R$ 5. 10, 15 e 5 no denominador. Eu ainda consigo simplificar esse 5 com 10 ou com 15 se eu quiser. Simples, né, pessoal? Posso dividir em cima e embaixo por 5. 10 dividido por 5 vai dar 2. 5 por 5 dá 1, que eu não preciso colocar. O que sobrou? Sobrou 15, sobrou 2 e sobrou R$ 5, que é justamente o que eu quero. Ó. Custo tem a mesma dimensão. Custo é um valor, e aqui nós temos valor. 15 vezes 2 vai dar 30. 30 vezes 5 vai dar o quê? 150, que é a mesma resposta que eu calculei no quadro anterior. Ufa! Gente, detalhe importante. Você só vai ficar bom nisso se você treinar. Eu sei, parece difícil. Na verdade, num primeiro momento acaba até sendo difícil, só que isso economiza muito tempo na hora do vestibular, desde que você domine o método. Agora, muita gente não consegue se dar muito bem com análise dimensional. Tudo bem, se for o seu caso, você não é obrigado a saber análise dimensional para fazer bem uma prova de química, é só para ganhar tempo. Se você não conseguir absorver o método, não tem problema, faça tudo por regra de 3. Beleza, pessoal? Valeu então!